Olá, boa tarde a muitos alunos aqui do TRT, né? O pessoal está fazendo, alguns alunos novos. Sou o professor Tiago Nóbrega, professor de Direito Administrativo. E olha só, eu trouxe para vocês aqui um conjunto de questões. São 20 questões, eu fiz essa lista mesclada. Que aqui tem questões da Lei 8.112, tem questões de ato administrativo, tem questões de improbidade administrativa, e nós vamos aqui resolver essas questões com base nessa estrutura. Logo no início eu coloquei algumas questões, alguns questionamentos sobre a Lei 8.112. E para começar a conversar sobre a Lei 8.112, eu preciso aqui trazer alguns elementos básicos para vocês do que ela vem a ser. E aqui nossa estrutura da Lei 8.112, rapaz, eu já sou pequeno, já não consigo usar o quadro todo. De terno ensacado, só vem até aqui. Só vem até aqui. Não, mas não dá, que eu vou sair e vou voltar para a reunião. Não dá certo não. Vamos lá, não dá certo não. Então, olha só, a Lei 8.112, o que é que ela vem a ser? Ela é o regime jurídico único dos servidores federais. E para... Oi. Tá um pouco baixo, não tá aqui? Oi. Não, agora foi. O problema é com o operador aqui mesmo. Então, olha só o que acontece aqui. O regime jurídico único dos servidores federais. Essa determinação aqui para criar um regime jurídico único dos servidores federais está contida no artigo 39 da Constituição Federal de 88. E esse artigo 39 da Constituição Federal de 88 estipulou que as entidades de direito público, elas deveriam possuir, certo? Possuir, como diz meu tio, certo? Servidores públicos através de um regime jurídico único. E aqui, que entidades de direito público são essas? Nós temos entidades da administração direta, que são 4 entidades. São elas: União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E nós temos 4 entidades da administração indireta. São elas: autarquias, fundações, sociedade da economia mista e empresas públicas. Então aqui o que é que nós temos? Aqui nós temos uma determinação de utilização do regime jurídico único para as entidades de direito público. Quais são as entidades de direito público? São essas 4 aqui. Autarquia. Na fundação você tem um problema, e um problema grave, porque a fundação eu posso criá-la tanto de direito público como de direito privado. E aqui nós temos apenas essa viabilidade. Então o que é que nós temos aqui com relação ao regime jurídico único? Nós temos as entidades da administração direta, autarquias e fundações de direito público. Se você for tratar da Lei 8.112, ela é o regime jurídico único dos servidores federais. E aqui será da União, autarquias federais e fundações de direito público federais. O Estado do Rio Grande do Norte tem um regime jurídico único próprio, um outro regime jurídico único. O Distrito Federal tem um outro. Os municípios têm cada um regime jurídico diferenciado. Nos estados, o Rio Grande do Norte tem um, São Paulo tem um, o Amazonas tem outro. Então cada ente federativo aqui vai ter o seu regime jurídico único. Então aqui a Lei 8.112 ela é aplicável apenas e tão somente para a União, suas autarquias e fundações. Então aqui esse regime jurídico único serve justamente para estabelecer direitos e obrigações desses servidores. E aqui esse regime jurídico único é justamente essa delimitação de direitos e obrigações com previsão em lei. Então quem vai estipular aqui os direitos e obrigações é a legislação. Apenas então somente ela. E aqui existe a grande diferença entre
o regime jurídico único, o regime estatutário e o regime decorrente de contrato de trabalho. Porque o que é que acontece verdadeiramente aí com relação a esses dois regimes? No regime das empresas privadas, comum às empresas normais, você tem um contrato de trabalho, cujos direitos e obrigações eles são tratados, eles são regulamentados através da livre disposição das partes. Então as partes aqui vão negociar seu horário, vão negociar o valor que ele vai receber eventualmente por aquela jornada de trabalho. A exemplo, tem um assunto muito polêmico, que foi um procurador da República, que ele saiu do Ministério Público para advogar para a JBS. Olha só qual foi o acordo. Ele recebia em torno de 30 mil reais, certo, no MPF. Ele estava saindo, certo, para a JBS e, segundo consta as informações, a remuneração dele sairia para 100 mil reais mensais, certo? Mas isso não é tudo, porque para ele fazer esse pulo, ele não ia deixar o serviço público, estabilidade, a garantia, para ir receber 100 mil reais, podendo ser demitido no dia seguinte. Ele disse, eu vou, mas eu vou se eventualmente a JBS pagar 0,5 do faturamento bruto da empresa. Isso daqui dá em torno de 80 milhões de reais. Foi esse acordo dele, certo? Então, o que é que acontece aqui? Essa negociação, ela é possível? É possível que você está diante de um contrato de direito privado. Se a API quiser me pagar hoje aqui para eu dar essa aula para você, ele pode fazer, é um direito privado, certo? Não tem nada. Agora, no regime estatutário, não existe essa possibilidade de negociação. No regime estatutário, todos os direitos e obrigações eles estão previstos em lei. Somente a lei ela poderá modificar esse conjunto de direitos e obrigações. E vamos aqui, com base nessa estrutura, começar a resolver algumas questões que tratam de fato da Lei 8.112. Olha só a questão número 1. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, sendo que tal declaração compreenderá. Então, qual a intenção de existir uma declaração de bens? Aqui a declaração de bens é para investigar a evolução patrimonial do nosso servidor público. Então, se o servidor público entra em uma determinada carreira, em um determinado cargo público, que paga uma remuneração de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais, ele vai conseguir adquirir patrimônio de acordo com sua remuneração. E aí eu vou conseguir acompanhar a evolução patrimonial dele de acordo com essa realidade. Nunca, em nenhuma circunstância, o servidor poderá aqui manifestar, com base apenas, unicamente em sua remuneração, patrimônio incompatível com aquela remuneração que ele assim recebe. Então, se por exemplo, o servidor acaba de entrar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ou no TRT ou no TRF, e aí ao entrar ele aparece comprando o condomínio Ita Rasmon, um condomínio que tem aqui em Natal, ali perto da Via Costeira, que é a unidade mais barata. Acaba de entrar no concurso público, ele tem condições de comprar algo nesse estilo? De fato não. Servidor público, vocês estão fazendo concurso público para ingressar no serviço público, e uma coisa é correta, um fator é muito correto: você nunca vai ser rico. Fixa, você vai ter estabilidade, você vai receber sua parcela, você vai receber 13º, férias. Agora, rico não vai ser. Se você está manifestando padrões de riqueza, é algo incompatível com a realidade. Independentemente de seja juiz, promotor, procurador, enfim, qualquer cargo ele é incompatível com manifestação de riqueza. Então essa declaração ela serve justamente para isso, para acompanhar a evolução patrimonial. Agora, de fato, o servidor público ele pode ter outras fontes de renda que não exclusivamente a pública. Ele pode ter uma empresa, porque no caso da Lei 8.112, na parte final do regime disciplinar, ele tem e ele dá a viabilidade ao servidor ser sócio, cotista, acionista de uma determinada empresa. Imagine que aqui algum servidor vai ser sócio de uma grande financiadora, de um grande banco. Ele poderá fazê-lo? Sem dúvida. Ele pode aqui ter uma remuneração atrativa, uma remuneração que vai gerar riqueza de verdade para ele?
pode ter. Agora, isso aí tem que ser justificável. Essa declaração de bens aqui, a preocupação é que a administração consiga avaliar que o servidor está evoluindo patrimonialmente de acordo com aquela remuneração dele. Se ele tem outras justificativas, como por exemplo, ele acaba de casar com um homem ou com uma mulher rica, certo? E a partir daí ele tem padrões de manifestação de riqueza incompatível com sua remuneração. Beleza, mas está justificado. Está plenamente justificado. Aí não tem qualquer tipo de problema. Vamos lá as alternativas. Então, sendo tal declaração, compreenderá somente bens móveis e imóveis localizados no país. Não, aqui é qualquer espécie de bens e valores, qualquer espécie, qualquer um, que pode estar localizado no país ou fora dele, certo? Pouco importa. Então, aí você vai direto para a alternativa C, certo? Não é somente bens imóveis, tem que ser bens imóveis e imóveis também. E não é também somente dinheiro, porque hoje manifestação de riqueza acontece através de tudo e qualquer espécie. Hoje nós temos até a possibilidade de você ter manifestação de riqueza através de moedas virtuais, como por exemplo o Bitcoin, certo? Você pode ter essas manifestações de riqueza sem qualquer problema. Questão de número 2. Então, questão número 1, alternativa correta, alternativa C. Questão número 2. Segundo a Lei Federal 8.112, o total de consignações facultativas não excederá ao seguinte percentual da remuneração mensal do servidor. Olha só qual a ideia aí da remuneração. A remuneração é a contraprestação que o servidor assim recebe pelo exercício de suas atribuições. E essa remuneração, como diz o bom matuto, ela é imexível. Ninguém pode aqui colocar qualquer tipo de valor a ser descontado dessa remuneração, salvo duas situações: determinação legal, certo? Determinação legal ou ordem judicial. Determinação legal é o quê? É o desconto da Previdência Social, é o imposto de renda. Então, o imposto de renda e a Previdência Social incidem na remuneração, mesmo que você não queira. Vai incidir mesmo que você não queira. Agora, também pode acontecer de você chegar na sua casa agora à noite e chegar uma antiga namorada sua com a criança no colo, bater, tá aqui, vim para apresentar seu filho. E aí ela veio ali para apresentar o seu filho e veio solicitar também pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, ela vai incidir na tua remuneração também, mesmo que você não queira. Essas são as consignações obrigatórias que vão acontecer na tua remuneração, mesmo que você não deseje. Elas incidem por força ou de lei ou por determinação judicial. Agora, existe a possibilidade do servidor facultativamente, ele aqui, dispor de parcela da remuneração dele. Ele aí vai fazer os famosos empréstimos consignados. E esses empréstimos consignados, quando eles começaram, os bancos começaram com a seguinte ideia: olha, eu vou emprestar, vou consignar em folha de pagamento, e esse empréstimo, ele não tem risco. Porque aí eu vou consignar em folha de pagamento, e aí eu vou tirar direto da fonte o pagamento do empréstimo, não vou ter risco algum, então eu vou conseguir reduzir a taxa de juros. E aí os servidores começaram a utilizar esse tipo de prerrogativa, sendo que não existia limite. Então o servidor pegava um empréstimo, aí depois não dava certas contas, aí pegava outro, aí depois pegava outro, aí depois pegava outro, aí depois pegava outro. Chegava um momento do servidor estar comprometido de sua renda em torno de 50%, 60% de sua remuneração. Então era algo extremamente complexo para se equacionar. Aí veio o legislador e disse que essas consignações facultativas, elas vão se limitar até 35% do valor, certo? 35% do valor da remuneração do servidor público. Show de bola? Podendo 5% desse percentual ser destinado para o pagamento do cartão de crédito, certo? Show de bola? Vamos à frente. Questão de número 5% desses 35% podem ser reservados exclusivamente para pagamento do cartão de crédito. Naquelas situações em que o servidor público está com a corda no pescoço e ele não está conseguindo pagar o cartão de crédito, ele pode fazer uma consignação para quitar o cartão de crédito, desde que respeite esse percentual de até 5%. Beleza? Tranquilo, senhores? Vamos à frente. Questão número 3.
Após ser aprovado em concurso público, um rapaz procura informações sobre a jornada de trabalho que deverá cumprir. Segundo as regras da Lei 8.112 e suas alterações, o servidor público será submetido ao regime mínimo de quantas horas diárias? Olha só, nós temos um mínimo de 6 horas, no máximo de 8 horas semanais. Em hora extra, você joga ainda mais 2 horas diárias. Dá 8 horas para aqueles submetidos à jornada de 6 e dá 10 horas para aqueles submetidos à jornada de 40 horas. Duas perguntas. E o servidor que ocupa função em comissão ou cargo em comissão, qual a jornada de trabalho dele? A jornada de trabalho dele, de acordo com a Lei 8.112, é a jornada de tempo de dedicação integral, certo? Aqui ele vai trabalhar, desde que seja respeitado os limites de 10 horas, certo? A jornada de acordo com a necessidade da administração pública. E aí, será que nessa situação ele está trabalhando 10 horas, será que eu pago ele hora extra? Não, não pago, porque entende-se que aquela função comissionada ou aquele cargo comissionado já retribui justamente esses horários a mais que ele vai trabalhar, certo? Então a ideia é essa. E outro problema que nós temos com relação à jornada de trabalho é o seguinte: a jornada de trabalho lá na Lei 8.112 fala que a jornada de trabalho é de 40 horas, sendo que existe a possibilidade, certo, de a legislação utilizar outra carga horária para determinados servidores, como por exemplo os médicos. Os médicos têm jornada de trabalho em algumas repartições públicas, em alguns órgãos públicos e entidades, jornada de 4 horas diárias, ou seja, 20 horas semanais. É possível fazer isso? É, desde que a lei assim preveja. Então a lei prevendo, não existe qualquer tipo de problema. Então aqui, mínimo de 6 horas, certo? De acordo com a Lei 8.112. Questão número 4. Após consultar o Departamento de Recursos Humanos... vamos voltar. Um servidor foi promovido a gerente de área da repartição, onde exerce sua atividade, tendo ocorrido um aumento de sua remuneração. Após consultar o Departamento de Recursos Humanos, ele verifica que nos termos da Lei 8.112 e suas alterações, não estão submetidos ao teto de remuneração determinadas verbas decorrentes de... Vamos lá? Olha só o que acontece aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho para explicar para vocês. A Lei 8.112 e a Constituição Federal, ela estipula que determinadas verbas, elas se submetem ao teto da remuneração. Que no caso, o teto da remuneração na administração pública federal hoje é a remuneração do ministro do STF. Gira em torno disso aqui, R$ 33.700. O que é que acontece aqui efetivamente? Se você tem uma remuneração que ela chegue perto ou passe disso, aí imagine que tua remuneração é de R$ 40.000. Esse teto aqui estabelece justamente o abate-teto. E aí vai ter um desconto para fazer com que sua remuneração chegue até o teto máximo, certo? Sendo que, olha o problema decorrente dessa realidade. Imagine que no ano em que, no mês em que você vai entrar de férias, você também vai receber o 13º salário, certo? Imagine que sua remuneração é de R$ 18.000, certo? Você tem R$ 18.000, aí nesse mês você vai receber mais 18 referente à gratificação natalina. E além disso, você vai receber ainda mais um terço, me lasquei aqui que eu não coloquei. Vai, 6.000, justamente, eu fiz direito que é para não fazer cálculo. Vamos para cá, dá 6.000. Você calculando isso tudo aqui, dá bem acima dos R$ 33.700. Será que esse valor aqui que vai encontrar ao final, certo, da 42.000, né? R$ 42.000. Será que vai incidir o abate-teto sobre essa remuneração? E aí a lei 8.112 fala que a gratificação natalina, o adicional de férias, eles não incidem, certo? Para contabilizar a remuneração com relação ao teto do serviço público. Então, se você recebe determinadas rúbricas e determinados valores que se comportem nessa realidade, pode ultrapassar o teto do funcionalismo público. Oi? Não, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e algumas indenizações, certo? Olha só o que acontece com relação às indenizações.
Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês com relação à remuneração. Nós temos a remuneração composta da seguinte equação. Isso aqui vai salvar vocês em qualquer concurso público. A remuneração, ela é o vencimento mais vantagens. E essas vantagens, elas devem ser entendidas como indenizações, gratificações e adicionais. Como é que você compõe a remuneração do servidor público? Você pega um vencimento, joga em cima do vencimento as vantagens, indenizações, gratificações adicionais, e você transforma em remuneração. Então a remuneração vai ser o vencimento, que é a conta prestação fixada em lei, certo? Mas as vantagens. Sendo que a lei fala que a indenização você retira, certo? Então, para ser remuneração vai ser vencimento mais vantagem, excluída a indenização. É só gratificação e adicionais. Então, se indenização não se transforma em remuneração, se um servidor receber aqui, certo? Se ele receber aqui uma remuneração, que além da remuneração, ele recebe também ajuda de custo, que é de até 3 remunerações. Imagina que ele está no teto geral, de até 3 remunerações. Como é uma indenização, é uma vantagem, mas não se incorpora a remuneração, então não é contado para efeitos de incidência do teto do funcionalismo público. Bem como se ele eventualmente ele receber um conjunto de diárias, certo? Por ele ter se deslocado para outro ponto do território nacional. E aí, se ele se deslocou para outro ponto do território nacional, ele vai receber a diária por dia. Imagine que esse servidor aqui ele recebeu 30 dias consecutivos de diária. A diária do serviço público hoje é em torno de R$220, que vai dar aqui em torno de R$6.000. Imagine que ele está próximo do teto, esse servidor, esses R$6.000 não conta para efeito de teto, certo? Então, não conta indenização, certo? Eu não conto indenização, eu não conto a gratificação natalina, eu não conto o texto de férias, eu não conto adicionado de periculosidade, nem tampouco de insalubridade. E atividade penosa, hora extra e adicional noturno, certo? Hora extra e adicional noturno, essas daí eu não contabilizo para efeito de teto no funcionalismo público. Hoje em dia é muito complicado chegar a bater no teto, porque o teto ele é bem elevado. É a remuneração do ministro do STF. E já está há algum tempo o salário dos servidores federais recebendo reajuste com base em percentuais que não recompõem a inflação. Então vai ser bem complicado chegar, certo, ao teto. Mas existe essa excepcionalidade. E aí a alternativa correta é a alternativa D de dado, certo? Imagina só que eu estou com um servidor que ele é juiz federal. O juiz federal ele recebe muito próximo disso e ele vai receber uma gratificação por exercício de um cargo comissionado. O exercício desse cargo comissionado, imagine que ele vai receber, além da sua remuneração de juiz, mais R$8.000 e vai ultrapassar muito o teto. E aí, nessa situação, será que incide o abate-teto? Sem sombra de dúvida. Gratificações por exercício de cargo comissionado e função comissionada, você deduz o abate-teto sem qualquer problema. Então, questão número 4, a questão correta aí é a alternativa D de dado, certo? Vamos para a questão de número 5. E aqui nós vamos começar a entrar em improbidade administrativa. Posso apagar aqui rapidão, gente? Oi. Rapidinho. Oi. Oi, vai fazer parte da remuneração e eu vou contar para o teto. Olha só. Pagamento por substituição é encarado para fim de teto. Adicional de chefia, que é cargo comissionado, é contado para o teto. Honorários especiais. Esses honorários especiais, ele não está na Lei 8.112, certo? Agora,
Se alguma carreira existir ao pagamento desses honorários especiais, ele deverá ser contabilizado para efeito de teto, porque a princípio ele se encaixa como remuneração. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Essa daqui é uma das mais polêmicas que nós temos com relação a esse valor, porque o que acontece? Eu coloquei nessa equação aqui para vocês, coloquei vencimento, aquele fixado em lei, mais vantagens, que é a indenização, gratificações e adicionais. A indenização você tira, ela não vai compor a tua remuneração, sendo que as gratificações adicionais compõem sim a tua remuneração, sendo que na gratificação por encargo de curso e concurso, a lei expressamente exclui ela. Se exclui, o servidor poderia receber sem qualquer problema para excluir a compatibilidade do teto. Agora é algo que a lei não diz claramente, porque no artigo que estipula justamente a exclusão do teto, fala apenas dessas que aí se encontra na letra D, apenas na letra D. Mas, se fosse fazer uma interpretação sistêmica de toda a lei, a gente poderia abrir essa possibilidade da gratificação por encargo de curso ou concurso. Show de bola? Todas da D não entram. Todas da D não entram. Pode ultrapassar o teto, elas. Show de bola? Deixa eu terminar de apagar aqui. Não. Que na verdade, quem foi que perguntou? Não, cara, assim, o juiz ele não recebe remuneração. Então, ele não pode compor o que ele recebe com vencimento mais vantagens. É só subsídio. Subsídio é uma parcela única sem nada. Aqui é como se eu reunisse tudo. Tudo que ele deveria receber é só em uma parcela só, única. E aí a legislação e algumas decisões judiciais apontaram a viabilidade de conceder ao juiz apenas algumas verbas indenizatórias, como é o auxílio alimentação, o auxílio saúde e o auxílio moradia. Apenas isso porque são verbas indenizatórias, apenas e tão somente. Tem não. Tem não. Não, eles estão querendo aprovar na lei orgânica da magistratura nova, que vão remeter ao Congresso Nacional alguns adicionais. Por exemplo, se tiver filho em idade escolar, conceder um percentual da remuneração. Se o filho tiver... Oi? Mas aí o que é que acontece? A lei 8.112 também prevê esse direito. Esse direito para o servidor, sendo que é um percentual muito pequeno, que é um valor muito ínfimo. Mas eles querem estender esse direito para a magistratura. Agora fixando esse direito, um percentual relacionado ao subsídio. Aí vai se revelar um valor muito mais elevado. Mas aquilo dali que chegam nas redes sociais com relação a esse projeto de lei complementar para modificar o Estatuto da Magistratura é o seguinte. Todo projeto de lei complementar, quando se vai pedir algo ao Congresso, você coloca lá para pedir tudo que for possível. Tudo. Para eles lá no momento dos debates ir retirando. Certo? Eles retirando. É igual que você pede chuva a Deus. Você pede muito, o que ele mandar tá bem. E aqui quem for formado em direito, ou quem estudou direito, ou quem tem algum contato com advogado, os advogados quando vão perante o juiz, eles vão pedir o quê? Indenização por dano moral, quero 50 mil. Sabe que o juiz não vai dar 50 mil, ele vai dar 2, 3, 4, 5, 6. E aí a pessoa pede, como quem pede chuva a Deus. E aí esse projeto da lei, ele vislumbra essa possibilidade. Diga lá, meu amigo. Não sei. Tô sabendo disso não. Tô sabendo disso não. Não, é um direito que está previsto na legislação e foi concedido, não foi pelo governador não, foi pelo STF, através de uma decisão liminar. E o governador não pode descumprir uma decisão judicial, né? Até que ela seja revogada, mas assim, essa peculiaridade desse decreto eu não estou sabendo.
Não, se for o que eu estou imaginando, o tribunal ele determinou pagar retroativamente um valor relacionado ao auxílio moradia. E aí o Conselho Nacional de Justiça não teve nada com o governador. O Conselho Nacional de Justiça mandou paralisar, certo, o pagamento, porque o pagamento ele era ilegal, sendo que o tribunal já tinha feito o pagamento. Aí o Conselho Nacional de Justiça mandou devolver sob pena de responsabilidade funcional. E aí eles estão devolvendo agora esse mês, tá, esse valor, que dá mais ou menos 200 mil por cabeça. Vamos à frente. Vamos à frente, olha só. Com relação à lei de improbidade administrativa, aqui na lei de improbidade administrativa, nós estamos preocupados, primeiro, em verificar quem é o sujeito ativo da improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, a LIA, não é uma mulher, é a lei de improbidade administrativa, ela tem como valor fundamental, e não só, mas como valor fundamental, a proteção à moralidade, que é, aqui significa, aqui proteção e buscar com que o servidor ele adote suas posturas de acordo com boa fé, honestidade e decoro. Então eu preciso que os servidores públicos, os órgãos públicos, os agentes públicos, eles atuem de acordo com esses parâmetros: decoro, honestidade e boa fé. Esse é o princípio da moralidade. E o problema da moralidade aqui, que nós temos, e é um problema muito sério, que esse problema da moralidade, ele traduz uma noção que o candidato tem que ter, porque isso já é objeto de prova, que essa moralidade aqui é uma moralidade que ela não é uma moralidade, uma avaliação subjetiva. Olha só, eu estou dando aula aqui para vocês de terno. Será que esse terno aqui é adequado para dar aula? A depender da circunstância, sim. Mas imagine eu dando aula para você de camisa regata, certo? Short de banho ou de sunga e dando aula para vocês. Será que esse vestuário para dar aula aqui para vocês seria um vestuário adequado para aqui? Será que seria moralmente aceito aqui dentro dessa sala de aula eu dar aula para vocês com traje de banho? Eventualmente alguns aqui achavam que não, outros que sim, enfim. Mas eu acho que a maioria do padrão médio seria dizer que essa vestimenta, esse vestuário seria inadequado. Sendo que esse valor moral do que você acha ou deixa de achar para a moralidade administrativa não é relevante. Porque essa moralidade aqui é uma moralidade com conteúdo jurídico. E esse conteúdo jurídico aponta determinados padrões ligados à honestidade, decoro e boa fé. E essa estrutura aqui é destinada à proteção do interesse público e do patrimônio público. Então, aqui essa estrutura da lei de improbidade, ela busca justamente a proteção do interesse público e a proteção do patrimônio público. E aqui, como sujeito ativo dos atos de improbidade, nós temos a primeira figura aqui, que é o agente público. E o agente público, para fins de improbidade administrativa, é primeiro o servidor público. E esse servidor público que pode praticar improbidade administrativa é tanto o servidor efetivo como o servidor comissionado. Será que o estagiário ele pode se encaixar aqui? Não tem qualquer problema. O estagiário também responde em improbidade administrativa. O ASG da administração pública que faz a limpeza pode se encaixar aqui? Também. Terceirizados. Você, mesário na Justiça Eleitoral, trabalho gratuito, sem qualquer tipo de contraprestação, sem qualquer tipo de remuneração. Será que você pode, naquele momento, se você induziu algum eleitor para votar em algum candidato que você tem uma maior afinidade, será que você responde por improbidade administrativa? Sem dúvida. Então, aqui o vínculo sem remuneração também ocasiona improbidade administrativa. Então, se você fosse resumir quem é agente público aqui para fins de improbidade administrativa, é qualquer
um que tenha vínculo com o Estado. Pouco importando a natureza do vínculo, se é um vínculo por concurso público, se é um vínculo por cargo comissionado, se é um vínculo decorrente de contrato de terceirização do serviço público, se é um vínculo aqui sem remuneração, se é um estagiário, pouco importa. Se eventualmente o nosso servidor, ele se comportou, esse agente público se comportou, violando essas leis, a lei de improbidade administrativa, ele poderá praticar ato de improbidade. Então, a primeira figura do sujeito ativo é o agente público. O segundo é o particular. O particular, aqui, esse particular é na modalidade de auxiliar, induzir ou concorrer. Para praticar aqui a improbidade administrativa, esse particular ele tem que estar colado com um agente público. Obrigatoriamente ele tem que estar colado com um agente público. Ou ele tem que induzir ao agente público fazer algo que ele não deveria fazer, ou ele vai auxiliar, ou ele vai concorrer aqui para que aquele agente público adote algum ato de improbidade administrativa. Então aqui nós temos o agente público, certo? E aqui nós temos o particular, que ele vai utilizar essas modalidades. E aqui nessa situação, para que ele de fato pratique improbidade administrativa, ele tem que concorrer com algum particular. Ele tem que concorrer com algum agente público. Ele tem que estar com agente público. E além desse, nós temos o herdeiro. E essa figura aqui é uma possibilidade de responsabilidade por improbidade administrativa que essa pessoa não tem qualquer vinculação com o ato de improbidade. Sendo que essa vinculação aqui que ele vai ter é o seguinte: nos limites do valor da herança. Imagine que o pai ou a mãe dele desviou 100 milhões de reais. Desviou 100 milhões de reais, ou no caso daquele parlamentar que foi pego há pouco tempo, 51 milhões de reais. Deixa eu jogar aqui. R$ 51 milhões. Vem a falecer o parlamentar, esse valor desse patrimônio ele passa imediatamente para... Rapaz, o cara não conseguir desenhar uma seta, você é muito analfabeto, viu? E aí você pega, coloca aqui esse valor para os herdeiros, sendo que esse valor aqui ele decorre de improbidade administrativa. Então, o herdeiro ele vai responder aqui dos limites do valor da herança. Se passou 51 milhões e o desvio foi de 51 milhões, responde pelos 51 milhões. Contudo, ele recebeu, o herdeirozinho, aqui, ele não recebeu 51 milhões, porque o pai dele desviou 51 milhões, mas ele era muito estragado. E no caso aqui, passou apenas 10 milhões. Certo? Aqui é 10 mil. Passou 10 milhões de reais e o desvio foi de 51. Sendo que esse herdeiro aqui, ele é um excelente empresário e ele tem um patrimônio de 100 milhões de reais. Será que o herdeiro responde pela improbidade toda ou responde apenas pelos 10 milhões que foi transferido para ele? E aqui, de acordo com a legislação, ele só responde nos limites do valor da herança. Só responde pelos 10 milhões de reais. Tranquilo? Então, nós temos essas três modalidades. Toma muito cuidado. Vamos resolver essa questão aí que está logo abaixo. 5. De acordo com a lei de improbidade administrativa, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Alternativa A, responde com seu patrimônio pessoal. Não, porque o sucessor é o herdeiro, certo? Então, ele não responde com o seu patrimônio pessoal. Ele responde apenas no limite do valor da herança. Vamos lá. Responde com o seu patrimônio pessoal. Está errado. B.
está isento de qualquer responsabilidade, pois não foi o causador do dano. Falso, porque ele responde nos limites do valor da herança. C. Está sujeito às combinações legais até o limite do valor da herança. Beleza, essa alternativa que é a alternativa correta. Eu queria que vocês tomassem muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque é o seguinte: às vezes essa palavra herança ela vem com outro nome, que ele fala de quinhão, certo? E responde nos limites do valor do quinhão. E aí, essa responsabilidade por quinhão, ela também está verdadeira. E para você entender bem o que é quinhão, é o seguinte: imagine que esse herdeiro ele venha a falecer e os pais dele tinham 2 filhos. Então aqui esse patrimônio ele vai ser dividido em 2, vai ser a metade para cada herdeiro. Então o quinhão é a parcela que te cabe da herança dos seus pais, certo? Então, seus pais faleceram e deixaram 10 filhos, o seu quinhão é 10%, certo? É um 10avos, certo? É um décimo, 10avos é ótimo, um décimo desse valor. Show de bola? Beleza, senhores? Vamos à frente. É responsável pelo dano integral ao patrimônio público? Não. Aqui o herdeiro apenas o limite de valor da herança. Está sujeito ao ressarcimento de até 25% do dano. Também está errado, porque ele vai responder nos limites do valor da herança. Questão de número 6. A representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe que ele é inocente. Aqui nós temos a seguinte circunstância: nós temos um determinado servidor público que foi denunciado ou para a Procuradoria ou para o Ministério Público por ato de improbidade administrativa, e aí nessa circunstância o denunciante sabe verdadeiramente que aquele servidor ele é inocente. Ele fez uma denúncia somente porque ele não gosta dele. Então, ele sabe que é inocente. Nessa circunstância, na lei de improbidade administrativa, lá no final, tem um crime apontando justamente essa possibilidade. Aquele que denuncia alguém por improbidade administrativa, sabendo que aquela pessoa é inocente, responde pelo crime de denunciação de improbidade administrativa. E aí, a alternativa correta é a alternativa D. Alternativa D. Questão de número 7. Rodrigo é servidor público estadual, ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Então, sublinha aí logo essa parte aí que diz que ele é ocupante exclusivamente de cargo em comissão. E está lotado no setor da controladoria do Estado. De forma livre e consciente, e no exercício da função pública, Rodrigo descumpriu normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com determinada entidade privada, que se beneficiou do ato, bem como negou publicidade a ato oficial, pois impediu a publicação na imprensa oficial do extrato do termo de parceria, tudo com conluio do particular beneficiado. De acordo com a lei de improbidade administrativa, em tese, olha só, nós temos duas pessoas praticando um ato de improbidade aí. Nós temos um servidor comissionado e nós temos o particular, certo? Esses dois aí, eles vão responder por improbidade administrativa. Vamos responder. Rodrigo e a entidade privada incorrem na prática de improbidade administrativa, cuja prescrição é de 5 anos contadas da data da conduta improba, certo? Olha só, preste atenção, essa alternativa A eu trouxe para vocês, porque, olha só, os prazos de prescrição para efeito de improbidade administrativa, o que é que nós temos? Nós temos um prazo de 5 anos. O prazo é de 5 anos. Sendo que qual o problema que nós temos? É o termo inicial desse prazo. Sendo o servidor efetivo, o termo inicial desse prazo é a prática do ato. Certo? É a prática do ato. Sendo ele servidor comissionado, o termo inicial é a partir da data da sua exoneração. Ou sendo ele ocupante de mandato eletivo a partir do fim do seu mandato. Então aí nós temos um prazo comum de 5 anos para todos, mas nós temos o início desse prazo em momentos distintos, certo? Então, esses 5 anos não é a partir da conduta improba, é a partir da exoneração de Rodrigo, porque ele ocupa um cargo comissionado. E veja que aquela parte que eu mandei você grifar, dizendo que ele ocupa exclusivamente cargo em comissão, é justamente para encaixar e colocar como errada essa alternativa A. B.
Rodrigo e entidade privada incorreram na prática de ato de improbidade administrativa, para cuja configuração é prescindível, dispensável, no caso, a existência de dano ao erário. E aí, no caso, aí é dispensável sim. Eu não preciso de dano ao erário para comprovar a improbidade administrativa, certo? Porque aí, na lei de improbidade administrativa, aqui, pouco importa se aquela circunstância vai causar ou não dano, certo? Aqui, o que eu estou protegendo é o valor improbidade, o valor moralidade. Então, se aquele ato, mesmo não causando lesão ao erário, ele violou as leis, as normas, a conduta, o decoro, boa-fé e honestidade, responde por improbidade. Como você vê nesse caso, esse caso aqui, ele pode ser um caso que não gere dano algum, mas viola mesmo assim a lei de improbidade administrativa. Essa é a alternativa que é a alternativa correta. C. Rodrigo e a entidade privada incorreram na prática de ato de improbidade administrativa e o Ministério Público deverá decretar no bojo do inquérito civil a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. O Ministério Público não decreta nada, certo? Quem vai decretar é o Poder Judiciário, certo? É o Poder Judiciário. Assim, dito de uma forma bem tranquila, o Ministério Público ele não decide. Quem vai decidir é o Poder Judiciário sempre. D. Rodrigo incorreu na prática de ato de improbidade administrativa desde que fique comprovado que houve dano patrimonial erário, mas a entidade privada responderá apenas com base na responsabilidade civil. Nós temos dois erros nessa alternativa. A primeira é falar que depende de dano ao erário. Eu não preciso de dano ao erário para configurar a improbidade. E outra é que ela responderá apenas na legislação civil. Essa entidade privada também responde por improbidade. Rodrigo incorreu na prática de ato de improbidade administrativa cuja prescrição é de 3 anos. Não é de 3 anos, é de 5 anos. Show de bola? Então a alternativa correta aí dessa questão número 7, alternativa B de bola. Qual? Rodrigo e a entidade privada incorreram na prática de ato de improbidade administrativa para cuja configuração é prescindível, é dispensável a existência de dano patrimonial erário. Não, tá tranquilo. Alternativa A. Né, porque ele tá falando aqui desses 5 anos a partir da data da conduta do ato improbo. E aí a lei ela fala expressamente que esse prazo ele é contado no momento distinto, certo? Ele vai ser contado no momento distinto. Aí tem que se lembrar que nesse caso de não, é porque ele colocou aqui no início da questão, dizendo que ele ocupava exclusivamente cargo comissionado, certo? Isso é que descaracteriza essa alternativa A. Se ele ocupasse cargo comissionado e também um cargo efetivo, aí essa alternativa ela poderia estar correta. Não tem qualquer problema. Senhores, um intervalozinho de 5 minutos para você receber os presentes aqui do IAP, certo? Vamos lá. Ato administrativo. Isso é uma figura, viu, Jonathan? Ó, vocês cuidado aí que Jonathan come as pipoca sozinho, já tá com 2 ali, ó. Vamos pra cá. Olha só, a gente vai estudar agora ato administrativo e para tanto, nós temos que resolver um pequeno probleminha aqui, ó. No ato administrativo, nós temos aqui requisitos de validade, certo? Requisitos de validade, que são os seguintes. Os requisitos de validade são eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, esses são os requisitos de validade. Nunca confundir, certo? Esses requisitos com os atributos do ato. E os atributos do ato são eles: presunção de legitimidade. 2. Auto-executoriedade.
tipicidade e imperatividade. Então nós temos essa estrutura com relação a atos administrativos. E aqui de uma forma muito rápida, porque a gente não tem muito tempo, eu tenho mais meia hora com vocês aqui, para falar dos requisitos de validade. E competência é o conjunto de atribuições que o agente ou órgão público tem para realizar suas atribuições. Então essa competência ela deve ser fixada em lei. Deve ser fixada em lei e atender o princípio da legalidade para que o servidor público consiga realizar sim suas atribuições. A finalidade, enquanto elemento de validade do ato administrativo, significa que a administração pública, os órgãos públicos, devem sempre perseguir o interesse público, devem sempre buscar a finalidade pública pela prática dos atos administrativos. A forma determina que a administração pública ela deve adotar procedimentos formais, procedimentos escritos para a prática dos seus atos. Isso não impede que a legislação preveja outras formas alternativas para a prática dos atos administrativos, como por exemplo atos verbais. Como aqui a ordem do agente de trânsito mandar seguir, mandar parar, os silvos do apito do agente de trânsito mandar os veículos circularem, os veículos pararem. Eventualmente, ato administrativo praticado através de sinais ou placas de trânsito, é o exemplo mais incisivo dessa particularidade, dessa possibilidade. Se eventualmente você descumprir uma ordem, tem lá a placa pare, ou não estacione, ou não pare aqui, você poderá ser multado. Ou eventualmente, se você avançar uma placa que tem lá uma determinação de pare, você poderá, e eventualmente se ocasionar alguma colisão, você poderá ser responsabilizado através de um laudo técnico dos técnicos de trânsito. Então, aqui nós temos essa forma. O motivo é a razão pela qual se está praticando o ato e o objeto é aquilo que eu pretendo. Certo? Determinado servidor público ele vai para a repartição não para trabalhar, mas para vender Mary Kay, por exemplo. E aí, para vender Mary Kay, ele pega a jornada de trabalho dele e não trabalha, mas faz apenas e tão somente essa venda desses produtos, ou Mary Kay, ou Avon, ou Natura, ou joias, que normalmente chega com aquele negocinho de veludo, mostruário, chega lá na mesa e pega, estende, aí brinca, o cordão, pulseira, não sei o que, divide em 10 vezes, enfim, Inode, Herbalife, aí ele resolve vender isso. Eu percebendo que o servidor não está cumprindo a jornada de trabalho dele para exercer suas atribuições, mas para executar uma atividade particular, eu, Estado, verifico aquilo e tenho que me movimentar para aplicar uma penalidade e corrigir aquela conduta pedagogicamente. E aí eu vou poder aplicar uma advertência nele e, se for um caso de reiteração de conduta, evoluir para uma suspensão. Sendo o caso mais grave, se alguma daquelas condutas caracterizarem demissão, aí eu tenho que demiti-lo. E aí eu tenho essa possibilidade da aplicação das penalidades. Show de bola? Então, a violação funcional é o motivo. A aplicação da penalidade é o quê? O objeto. É aquilo que eu pretendo. Olha só, vai começar agora a obra que vai transformar a vida do pessoal de Nova Parnamirim no inferno. Que é ali vão começar a construir a passagem entre o Pitimbu e o viaduto, né? Que já construíram em Neópolis, construíram em Emaús, estão terminando de Parnamirim, ali perto do IF, e vão construir agora da Maria Lacerda. E aí o que é que acontece? Isso é um ato administrativo, a construção de um viaduto, de um acesso, de uma ponte. E qual é o motivo? Por que eu estou construindo isso? O motivo é facilitar o deslocamento de bens e pessoas, porque o trânsito estava muito complicado, e de fato estava complicado. E aí eu vou construir qual objeto? A própria construção. Certo? Então, o que eu vou construir é aquilo que eu pretendo. O objeto é aquilo que eu busco, é aquilo que eu pretendo. E aqui, o que é que nós temos? Nós temos nessa questão, nós temos que resolver quais são os conceitos de competência e quais são os conceitos, e você associar uma coluna à outra. Certo? Essa prova não é uma prova simples, é uma prova da ESAF, é a banca de concurso que ela cobra direito administrativo de uma forma mais pesada do que todas as outras, inclusive do que o CESP. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui.
Coluna 1. É uma expressão funcional, qualitativa e quantitativa do poder estatal que a lei atribui às entidades, aos órgãos ou aos agentes públicos para executar sua vontade. Isso é o quê? Competência. Certo? Já é um. Para debaixo. É a exteriorização material do ato administrativo, por meio do qual a vontade manifestada se expressa, permanece e se comprovada no mundo jurídico. E se comprova no mundo jurídico. Aí é a forma, certo? É como aqui eu me manifesto, como materialmente eu manifesto. Alternativa, terceira coluna. É a alteração jurídica que se pretende introduzir relativamente às situações e às relações sujeitas à ação administrativa do Estado. Dito em outras palavras, é o que o Estado está buscando. Isso é o quê? Objeto. É o objeto. Com 1, 3 e 5 já dá para resolver a questão? Pronto. Sobra aqui. É o aspecto específico do interesse público, explícito ou implicitamente expresso em norma legal, que se pretende realizar pela produção de efeitos jurídicos esperados do ato administrativo. Esse daqui é a finalidade. E, por fim, é o pressuposto de fato ou de direito que determina a possibilidade de edição do ato administrativo. É o motivo. Certo? Então, aí, nós temos como alternativa correta, a alternativa é 1 é competência, o 3 é qual? Forma, 5 objeto, 2 finalidade e o 4 motivo. Show de bola? Beleza. Questão número 9. Considerando os elementos do ato administrativo, sabemos que alguns deles são sempre vinculados, enquanto outros podem ser ora vinculados, ora discricionários. Assinala a opção em que os dois elementos nele listados admitem tanto a vinculação quanto a discricionariedade. Aqui você começa a transformar os candidatos em concurso público daqueles candidatos que vão apenas somar dos candidatos que realmente estão estudando. Olha só. Porque num concurso público, eu não sei se ainda saiu desses dois grandes concursos que nós temos aqui, o TRF e o TRT. Mas vocês vão ver e os alunos vão logo se espantar com relação à quantidade de pessoas que se inscreveram. Vai dar, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. E aí o pessoal vai ver, vixe, deu muita gente, a concorrência é muito grande, eu não vou conseguir. Mas nessa concorrência tem muito caco de telha, tem muito resto de feira, tem muita gente que... Não, tem gente que se inscreve simplesmente pensando que passar em concurso público é ir lá fazer a prova e que Deus vai iluminar ele naquele dia e ele vai acertar todas as questões. A gente sabe que não funciona desse jeito, certo? Olha só. Façam essa tabela aí, por gentileza. Olha só. No ato vinculado, é quando a prática daquele ato ele tem todos os seus requisitos de validade previstos em lei. Então, no ato vinculado, a administração pública ela não tem liberdade. Ela vai apenas verificar o conteúdo da lei e vai aplicar o conteúdo da lei. Exemplos aqui. Aposentadoria compulsória, 75 anos. O servidor completou a idade, tem que aposentá-lo. Pagamento de diária do servidor público, pagamento de ajuda de custo. Aqui, candidato aprovado dentro do número de vagas do edital. Tudo isso aqui é ato vinculado. A administração não tem liberdade, certo? Ela tem que exercer o ato, ela tem que produzir o ato e realizar seu efeito material. Já no ato discricionário, nós temos aqui 3 elementos vinculados
e 2 elementos aqui, que são elementos que manifestam a liberdade da administração pública, que a gente chama aqui de mérito administrativo. É aqui que se expressa a liberdade da administração pública através de 2 binômios, conveniência e oportunidade. Então, olha só, vamos voltar para a questão aí para ver o que é que ela pede. Considerando os elementos do ato administrativo, sabemos que alguns deles são sempre vinculados no ato vinculado. Olha só, olha para cá, todos vinculados. Enquanto outros podem ser ora vinculados, ora discricionários. No ato discricionário nós temos 3 elementos vinculados e 2 elementos discricionários. Assinala a opção em que 2 desses elementos nela listados admitam tanto a vinculação como a discricionariedade. Aqui é qual? Motivo e objeto, que tanto pode ser vinculado como pode ser discricionário. É a alternativa D. Mas vem cá, a administração pública, quando ela vai comprar merenda escolar, por exemplo, vamos colocar aqui que ele vai comprar merenda escolar. A composição do que vai comprar ou não para a merenda escolar é o quê? Conveniência e oportunidade de acordo com valores e com o diagnóstico nutricional necessário para a criança daquele perfil de idade. E aí a administração vai comprar a merenda escolar com base nessa estrutura. E a administração faz um edital de licitação pública e aí vai comprar o produto necessário a suprir a necessidade nutricional através da merenda escolar. Até porque tem alguns alunos que a única refeição que ele vai fazer é na escola, porque em casa não tem comida. Então o Estado, ele fornece a merenda escolar com esse objetivo. Show de bola? Beleza, né? Então, olha só um ponto aqui para verificar com relação a questão de manutenção ou não do aluno da escola, questão de merenda escolar. Tem várias pesquisas que apontam o seguinte: verificou que um fato em comum de todos os detentos de várias penitenciárias no nosso país é que a maioria deles, a grande maioria em percentual, abandonaram a escola por diversos motivos, certo? Mas um dos motivos que faz com que o aluno abandone é que quando ele vai lá, ele não tem a estrutura para a manutenção dele na escola. Porque às vezes falta merenda escolar, às vezes ele precisa de algo para fazer com que ele permaneça na escola, e isso tudo, quando ele sai da escola para resolver a vida dele de outra forma, induz, promove, incentiva a criminalidade, certo? Então a merenda escolar serve para isso. Aí imagine que a administração pública aqui vai comprar o cardápio nutricional: frutas, verduras, carnes, maconha. E a dúvida é aqui: a administração pública, ela está aqui dentro do mérito administrativo. Ela pode escolher o que vai compor o cardápio nutricional. Mas será que ela pode colocar maconha? Será que ela tem essa liberdade? Será que essa conveniência e oportunidade, ela pode dar suporte suficiente para que ela faça o que ela bem desejar? Não. Porque essa liberdade, esse mérito administrativo, ele é um mérito administrativo dentro da onde? Da lei. Certo? Ela só pode fazer aquilo que a lei permita. Então ela não pode aqui justamente fugir da realidade em que ela se encontra. Vamos à frente? Então a alternativa correta é a alternativa D, né? 10. E tenho 15 minutos para resolver 10 questões. Mas não se preocupem não. Marcela, servidora pública estadual, foi removida da capital do estado para outro órgão estadual da mesma secretaria no interior do estado. A autoridade que determinou a remoção era competente para o ato. Então nós temos a remoção, nós temos uma autoridade competente, mas não motivou de forma específica. Marcela ajuizou uma ação judicial pleiteando nulidade do ato de remoção, alegando e comprovando, toma cuidado que ela está comprovando, então ela tem provas que a remoção em verdade ocorreu por retaliação, já que a autoridade que praticou o ato é seu antigo desafeto. No caso em tela, a pretensão de Marcela. Aqui nesse caso, o que é que você visualiza? Aqui você visualiza abuso de poder,
certo? Abuso de poder. A autoridade tem competência, mas está utilizando a competência dela para atingir uma finalidade particular. É desvio de poder sob a modalidade desvio de finalidade, certo? É desvio de poder, também chamado desvio de finalidade. Então é abuso de poder na modalidade desvio de finalidade, ou também chamado desvio de poder. E aí vamos ver se essa ação vai ser procedente ou improcedente. Alternativa A, merece prosperar porque a remoção é ato administrativo vinculado e a autoridade competente não motivou o ato em forma específica, dando causa ao vício de legalidade que leva à nulidade absoluta do ato. Primeiro, a remoção ela não é um ato vinculado, ela pode ser um ato vinculado, certo? Então ela não é sempre um ato vinculado, porque olha só, nós temos a remoção de ofício, que é feito no interesse da administração pública, aqui é manifestado a plena discricionariedade, que ela remove de acordo com os critérios dela. Tem a remoção a pedido, necessitando de interesse da administração pública, isso aí também é um ato discricionário, e tem 3 hipóteses na Lei 8.112 que fala da remoção, certo? Independentemente de interesse da administração pública, que é deslocamento do cônjuge do companheiro, também servidor público federal removido para outra localidade. Nós temos doença em pessoa da família ou do próprio servidor, que ele precisa sair dali para se tratar, ou concurso de remoção. Nessas 3 hipóteses, nós temos também ato vinculado, certo? Então não é sempre vinculado. Nós temos uma parte também discricionária. B, merece prosperar, porque apesar da remoção ser ato discricionário, ocorreu abuso de poder por desvio de poder, afastando-se a autoridade da finalidade pública do ato. Essa alternativa é a alternativa que a banca apontou como correta, certo? Mas, por essas considerações que eu falei para vocês, se fosse, é possível anular essa questão. Porque é o que acontece, a remoção nem sempre ela é discricionária. Ela pode ser vinculada naqueles fatores em que a administração pública ela tem a obrigação de remover o servidor público, como, por exemplo, nos casos em que o cônjuge ou companheiro é deslocado para outro ponto do território nacional, com mudança de sede. É a alternativa que foi apontada como correta pela banca, viu? É a B. A B apontou como correta pela banca. Mas caberia, assim, um belo de um recurso aí para anular essa questão, justamente por essa fundamentação que eu acabei de dizer para vocês. C. Merece prosperar porque... Vamos fazer o seguinte, como eu já coloquei a alternativa que seria correta e a justificativa dela, vamos partir para as outras, porque senão eu não vou conseguir finalizar. Sobre o ato administrativo, questão 11, assinala a alternativa correta. A edição de atos administrativos cabe somente aos órgãos do Executivo. Toma cuidado, porque o que é que acontece? O poder, certo, do Estado, ele se divide em 3 outros poderes, ou 3 outras funções, que são poder executivo ou função executiva, poder legislativo ou função legislativa e poder judiciário ou função jurisdicional. E aí por que eu estou falando função e não poder? Porque na verdade, o poder é um só. Você não divide o poder em 3 parcelas. O poder é do Estado, e o Estado ele joga para cada dito poder suas funções. Função executiva, função legislativa e função jurisdicional. Qual é a função do poder judiciário? Julgar processo, certo? Julgar demandas, sendo que esse julgamento dele é com âmbito de definitividade, ou seja, depois que ele dá a última palavra, que não couber mais recurso, não cabe mais nada, certo? Morreu Maria Preá, não tem como resolver mais isso. Segunda possibilidade aí é com relação às atribuições do poder legislativo. E aí no poder legislativo, o que é que nós temos? Nós temos a função dele criar leis e fiscalizar, é a função típica. E do poder administrativo, o que é que o poder executivo faz? O poder executivo faz o resto. Tudo que não for julgar e tudo que não for criar leis e fiscalizar é a função do poder executivo, que a gente chama aqui de função administrativa. Vamos lá? Fazer concurso público é julgar ou criar leis? Não, então é função o quê? Administrativa. Licitação, compra de bens e produtos. É julgar ou criar leis? Também não, então é função administrativa. Desapropriação, que é você desapropriar um determinado imóvel. É julgar ou criar leis? Também não, é função administrativa. Fiscalização de trânsito, é julgar ou criar leis? Também não, é função administrativa. Então todas essas funções administrativas, elas ficam sob responsabilidade do poder executivo. Tranquilo, né? Sendo que nós temos um problema muito grave, que o poder judiciário e o poder legislativo, eles podem excepcionalmente praticar as atribuições que elas são aqui atribuições do poder executivo, ou seja, eles podem fazer a função administrativa.
Como, por exemplo, quando o Poder Judiciário faz concurso público. Nós temos 2 grandes concursos públicos aqui no Rio Grande do Norte para o Poder Judiciário da União, que no caso é o TRT e o TRF, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Então, nesse caso aí, ao fazer concurso público, no caso o TRT está julgando alguma demanda trabalhista? Não. Está fazendo o quê? Função administrativa. Está realizando ato administrativo. Então, aqui para a questão, a edição de atos administrativos cabe somente aos órgãos do Executivo? Não. Poder Judiciário e Poder Legislativo também podem produzir atos administrativos, sem qualquer problema. Beleza? B. A avocação é o deslocamento de competência e ocorre quando um órgão ou autoridade titular de determinados poderes e atribuições transfere a outro órgão ou autoridade parcela desses poderes e atribuições. Na avocação é o seguinte, a avocação você pega para si atribuições de seus subordinados. Tem que ser subordinado na avocação. Essa ideia de transferência lateral é uma transferência que ocorre não através da avocação, mas através de delegação. Delegação. Quando você delega. E nessa delegação, você só bota um asteriscozinho, um OBS, eu não preciso ter vínculo hierárquico. Não precisa ter hierarquia. Só na avocação. C. O objeto do ato administrativo significa o efeito prático pretendido com a edição do ato administrativo ou a modificação por ele trazida ao ordenamento jurídico. Isso aqui a gente acabou de ver, que o objeto é, de fato, isso que se pretende, aquele efeito material que eu pretendo buscar. Como, por exemplo, aplicar penalidade a um servidor público. O motivo é ele violar aqui o regime disciplinar. E o objeto é aplicar penalidade. Então, objeto significa justamente o efeito prático, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, certo? Com a prática do ato administrativo. Show de bola? Beleza, senhores? Vamos à frente. Questão 12. Certa é a questão C aí. Certa é a C. A 11 é C. 12. 5 minutos. Tô lascado. Jonathan, posso ir até 7 horas? Tá, muito obrigado. Mônica se inscreveu em concurso público pretendendo ingressar no Serviço Público Estadual do Rio de Janeiro, no cargo efetivo de auxiliar administrativo. Após realizar a prova e obter classificação entre os 10 primeiros candidatos, Mônica foi nomeada e tomou posse. Ocorre que 6 meses após a investidura, a administração recebeu diversas representações, dando conta de que houve fraude no concurso, envolvendo alguns candidatos. Mônica fazendo merda. Assim, foram instaurados necessários processos administrativos em face de cada candidato, sobre cuja investigação recaíam indícios de irregularidade. Ao final do processo administrativo relativo a Mônica, ficou fartamente comprovado que a candidata fraudou o concurso. Eis que obteve as respostas durante a prova utilizando um aparelho de telefone celular, que manteve escondido sob suas vestes. Dessa forma, a administração pública declarou nulo o ato da investidura de Mônica com base na prerrogativa de... Aqui, a prerrogativa que a administração tem para revisar os seus atos administrativos é a autotutela. Autotutela. E essa autotutela, ela se manifesta através da revogação, em questão de conveniência, oportunidade, ou através da anulação, quando os atos eles são ilegais. Isso é a autotutela. Questão de número 14. Então, aí a correta aí, a questão é a alternativa D. Deixa eu ver se ela está certa mesmo. Uma autotutela que permite a administração rever seus próprios atos, inclusive invalidando atos legais. Show de bola. É essa mesmo. 13. O ato administrativo é espécie de ato jurídico e, por ser emanado de agentes dotados de parcela do poder público, possui certos atributos que os distinguem dos atos de direito privado, ou seja, características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico administrativo ou a um regime jurídico de direito público. Nesse contexto, destaque-se o atributo da, vamos lá, imperatividade. Sabe o que é imperatividade? É a administração pública praticar um ato e não precisar da concordância de tua vontade. Isso é imperatividade. O poder de polícia, aplicação de multa. Ou você vê um amarelinho perguntando se você quer ser multado. Será que alguém já chegou para você e dizer, olha,
eu constatei que você está utilizando seu telefone celular, você quer ser multado? Ele não pergunta, ele lhe multa apesar da tua vontade. Esse é o atributo da imperatividade. B. Presunção de legitimidade. Alternativa A, imperatividade, segundo o qual o ato administrativo se impõe e cria obrigações para determinada pessoa, desde que haja a sua prévia intimação em concordância, respeitando o contraditório. Não. A coisa acontece mesmo contra a vontade do destinatário. Certo? B. Presunção de legitimidade, segundo o qual existe presunção absoluta de que o ato administrativo foi praticado em conformidade com os ditames legais. A presunção de legitimidade aponta que a administração pública ela tem um conjunto de regras e princípios como o seguinte: princípio da legalidade, que determina que a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer algo se autorizado pela lei. Então, nessa situação, aí eu já atuo somente se a lei me autorizar. O elemento competência do ato administrativo diz que o conjunto de atribuições e responsabilidades serão aqueles previstos na legislação. E eu tenho que praticar os atos buscando sempre a finalidade pública. Então, pressupõe que aquilo que o agente público pratica, ele é legítimo. Porque eu só posso aqui visualizar o interesse público e praticar atos de acordo com a lei. Sendo que essa presunção ela não é absoluta. Essa presunção ela é relativa. Ela admite prova em sentido contrário. Toda vez que você fala que algo é absoluto, é porque ele não admite exceção. Agora, essa presunção aqui é uma presunção que admite prova em sentido contrário. Uma presunção relativa. Então está errado. C. Autoexecutoriedade, segundo o qual a administração pode ser posto. O ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Esse é o conceito de autoexecutoriedade. É a administração executar seus atos sem precisar de autorização do Poder Judiciário. 14. Então, alternativa correta, alternativa C. 14. O ato administrativo é a pública informação da vontade do Estado por meio de seus agentes e tem como atributos a presunção de legalidade, imperatividade, autoexecutoriedade, a exigibilidade e a tipicidade. Um ato administrativo pode ser considerado autoexecutório quando? Então aqui eu estou preocupado com a autoexecutoriedade. E qual o conceito dela? É praticar um ato sem a autorização do Poder Judiciário. Vamos lá, alternativa item 1. O Estado atua de forma autônoma para a execução de seus atos, garantindo o interesse público. Ele agir de forma autônoma através de seus órgãos e agentes. É autoexecutoriedade? É, tá certo. 2. O Estado busca o interesse público em detrimento do privado, garantindo sua execução. Certo? Aqui não é autoexecutoriedade. Veja que ele está buscando autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é eu agir sem precisar da autorização do Poder Judiciário. Esse daqui se encaixaria mais na supremacia do interesse público, na imperatividade e não na autoexecutoriedade. Toma cuidado, porque apesar da sentença da assertiva estar correta, ela não se relaciona com o que a questão pede. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. 3. O Estado intervém na execução de atos privados a fim de garantir a autonomia e a execução dos atos públicos. Da mesma forma, não tem relação com a autoexecutoriedade. 4. O Estado resguarda o interesse público, utilizando essa prerrogativa de execução sem buscar autorização do Poder Judiciário. Tá certo? Certo? Tá certo. Item 5. O Estado tem seus atos praticados em conformidade com a lei, sendo garantidas apenas as atividades autoexecutáveis. Veja, aqui não é autoexecutoriedade, é presunção de legitimidade. Então o item correto é apenas o item 1 e o item 4. Certo? 1 e 4. Alternativa C. 15. Questão essa desse ano já. Elias, prefeito municipal, informou a sua assessoria que gostaria de promover, junto à população, as realizações de sua administração. Na ocasião, foi informado que este tipo de publicidade não poderia conter nomes e imagens, de modo que, longe de ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, visasse a promoção pessoal de Elias. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a orientação da assessoria está em harmonia com o princípio da
impessoalidade, porque os atos administrativos eles não podem ser pessoais. Por isso que as inaugurações de obras do governo do estado não consta, é Robson Faria que está construindo, mas o governo do estado do Rio Grande do Norte. No caso da prefeitura de Natal, não é Carlos Eduardo que vai promover o Alto de Natal, ou ele vai iluminar a cidade toda. O que vai fazer é a prefeitura do Natal, certo? E aí, se o governo federal fizer algo, não é Michel Temer que está fazendo. Que inclusive eu nem sei se ele foi para uma dessa para melhor ou não, né? Ele entrou em cirurgia há pouco tempo. Ele tem um problema, ele tá com as carótidas todas entupidas já. Foi um problema o quê? Urológico? Bicho, foi Viagra demais. Vamos lá, 16. 16. 16. Vamos lá. A Constituição da República de 1988 dedicou um capítulo à administração pública e, em seu artigo 37, deixou expresso os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas. Dentre os princípios expressos que revelam as diretrizes fundamentais da administração pública, destaca-se o princípio da competitividade, não está no artigo 37, certo? Vamos lá, legalidade. Segundo o qual, ele consta a legalidade no artigo 37, segundo o qual existe uma presunção absoluta de que os atos praticados pelos agentes administrativos estão de acordo com os ditames legais. Está o mesmo erro daquela alternativa anterior, porque ele fala que é a presunção absoluta. Não é presunção absoluta, é presunção relativa. C. Pessoalidade. Pessoalidade não é um princípio, é impessoalidade. Então está errado. D. Improbidade. O princípio não é improbidade, o princípio é da moralidade. Moralidade. Então, se tudo está errado, resta apenas a alternativa é eficiência, segundo o qual o agente público deve desempenhar da melhor forma possível suas atribuições, para lograr os melhores resultados, inclusive a prestação de serviço público. 17. De acordo com o texto constitucional, a alternativa é a certa. De acordo com o texto constitucional, em matéria de disposições gerais da administração pública, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços, campanhas e órgãos públicos, alternativa A, somente pode ser realizada por meio de vinculação pela imprensa oficial, de informações de caráter educativo, orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos, ô medo da molesta, dela não podendo constar, ainda bem que eu estou com um cardiologista em dia. Vamos lá, B, deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar, agora pode se manifestar. Não podendo constar, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É a alternativa correta, a alternativa B. 18. Gustavo. Não, mulher, fica à vontade. Fica à vontade. Não, mulher. Pode arrochar aí na resposta. Gustavo, não me incomoda não. Prefeito no município X, após lei autorizativa específica, edita decreto criando sociedade de economia mista para a prestação de serviço público de saneamento básico. Posteriormente, mesmo sem nova lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa subsidiária da referida sociedade de economia mista, certo? Vamos lá. Alternativa A. Após criação da sociedade de economia mista, somente nova lei específica pode autorizar a criação de subsidiária da estatal, em respeito ao princípio da reserva legal. Olha só, toma cuidado. Essa questão ela está assim buscando o entendimento novo do STF. De acordo com o que consta na Constituição Federal, para você criar subsidiárias, você precisa de autorização legislativa em cada caso. Criou uma subsidiária, precisa de uma nova autorização legislativa. Sendo que o STF diz que se constar na lei que cria entidade, a possibilidade de criar subsidiárias, ele não precisa de novas autorizações em cada caso. A autorização na lei já é suficiente. Deixa eu ver aqui o que é que ele fala.
o que ele está falando aqui é o seguinte: posteriormente, mesmo sem nova edição de lei autorizativa específica, Gustavo cria empresa subsidiária da referida Sociedade de Economia Mista, no cabeçalho da questão. Então, aqui no cabeçalho da questão não fala que na lei que criou a entidade tinha essa autorização. Então, você tem que ir para o que fala a Constituição. Precisa de autorização em cada caso. Então, após criação da Sociedade de Economia Mista, somente nova lei específica poderá autorizar a criação de uma subsidiária estatal, em respeito do princípio da reserva legal. De acordo com a Constituição, sim. Os empregados contratados pela subsidiária da Sociedade de Economia Mista são regidos pela CLT, não estando sujeitos às regras constitucionais de vedação e acumulação de empregos. Certo? Olha só, os empregados das empresas estatais, Sociedade de Economia Mista e empresa pública, eles são seletistas. Agora, o fato deles serem seletistas não transforma eles em empregados privados comuns em qualquer empresa. Então, as regras de acumulação, as regras de teto, as regras aqui relacionadas a servidor público se aplicam, agora com cautela. Porque se eventualmente aquela empresa pública ou aquela sociedade de economia mista não receba recurso do erário, certo, para pagar o salário dos seus servidores, ele não tem limitação de teto, mas em todo caso precisa fazer concurso público. Então, tá falsa. O último, por prestar serviço público e, portanto, por estar sujeito aos princípios da especialidade e do controle da administração direta, não será possível a criação de uma subsidiária. Falso. É possível criar subsidiária? Mediante autorização legal é possível sim criar subsidiária. Então a alternativa correta aí é a alternativa D. 19. Jonathan, faltam só duas. A administração pública federal direta compreende quem? Alternativa A, a estrutura administrativa da Previdência da República e dos ministérios. Já é a alternativa correta. É a administração direta, a Presidência da República e os ministérios. É a administração direta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, a administração indireta. Autarquias, fundações, estrutura administrativa da Presidência e ministérios, autarquia e fundação, administração indireta. Presidência da República e ministérios, administração direta. D. Estrutura administrativa do núcleo da Presidência da República, administração direta. Estrutura administrativa da Presidência, ministérios e organizações sociais, administração direta ou indireta. Organização social não faz parte dessa lógica da administração direta ou indireta. A organização social está fora do Estado, não é administração pública. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa A. Última questão, questão número 20. Falando de desconcentração e descentralização. Vamos lá. Complete as lacunas em branco com os termos descentralização ou desconcentração. Ao final, assinala a opção correta. Em nenhuma forma há hierarquia. Em nenhuma forma de descentralização. Descentralização há hierarquia. Na descentralização eu crio as entidades da administração indireta e aí nessa relação não existe hierarquia. Não existe hierarquia. 2. Ocorre a chamada quando o Estado desempenha alguma de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela sua administração direta. Descentralização também, que aí ele cria as entidades da administração indireta. 3. Trata-se de mera técnica administrativa de distribuição interna de competências. Desconcentração. 4. Porque ocorre no âmbito da pessoa jurídica, surge uma relação de hierarquia, de subordinação entre o órgão e dela resultante. Desconcentração. Então, beleza, senhores. Alternativa correta, alternativa B de bola. Muito obrigado, senhores. Até a próxima.